Nesse vídeo nós vamos analisar o bloqueio de ramo intermitente fase 3 ou bloqueio de ramo intermitente aceleração dependente. Como o próprio conceito, o bloqueio de ramo frequência dependente fase 3 ocorre quando essa frequência cardíaca acelera ou ultrapassa um valor crítico. Nesse momento, ultrapassa o limite de recuperação de um dos ramos e vai acontecendo uma recuperação retardo, uma recuperação mais prolongada e o potencial de ação vai se prolongando. Isso ocorre em um dos ramos, o mais frequente é o ramo direito. Esse bloqueio de ramo direito ele pode vir acompanhado de bloqueio divisional, tanto antero-superior quanto póstero-inferior, e menos frequente o bloqueio de ramo esquerdo. Nós encontramos em alguns casos, e a gente vai procurar alguns exemplos para mostrar para vocês, a ocorrência de um e outro, alternância de bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito no mesmo paciente. Aqui no traçado nós vamos poder mostrar e para vocês entenderem os conceitos que a gente apresentou ali. A gente foi resumido porque esses conceitos estão em qualquer lugar, é conhecido de todos. O que a gente quer é mostrar na prática como que a gente identifica isso. Eu peguei aqui e selecionei durante o exame alguns momentos de transição, em que está aqui o QRS estreito, aqui o QRS alargado, observa aqui um S alargado, aqui nem tem S, aqui é um S, aqui é um Qzinho R, aqui é Qzinho R, um S alargado, aqui o padrão de bloqueio de ramo direito, bem evidente, e a transição aqui do batimento normal para o bloqueio de ramo. Essa mudança de frequência é o fato que eu quero chamar a atenção para vocês. Nem sempre ela é tão nítida, nem sempre ela é tão evidente. No mesmo exame, em momentos diferentes, frequências diferentes, podem fazer acontecer o bloqueio de ramo. Existe casos em que esse bloqueio é bem marcado, fixo, em determinadas frequências. Existem outros em que essa frequência transita em níveis diferentes, dependendo da ação do sistema nervoso autônomo ou interferência de outros fatores. O que interessa para nós aqui é que vocês identifiquem isso aqui. Esse é o padrão de bloqueio de ramo que a gente tem aqui o padrão de bloqueio de ramo. Então aqui a gente tem claramente o padrão basal do paciente. Vamos pegar aqui outro momento de transição, a gente vê aqui, colocando o zoom aqui fica melhor para vocês, o zoom numa frequência menor, aqui, fica mais destacado. Aqui a gente vê claramente o padrão do paciente de base com a ocorrência aqui desses 3 batimentos com o padrão de bloqueio de ramo intermitente. Aqui já retornou para o ritmo normal. Você vê que a nuance de frequência aqui é muito discreta. Mas a gente vai mostrar que a característica que define esse bloqueio de ramo frequência dependente fase 3 é você ir na frequência máxima e na frequência mínima. A frequência máxima nesse padrão vai estar com um padrão de bloqueio de ramo mantido durante a frequência elevada. E na frequência mínima você vai ver o ritmo basal ele manter sem o bloqueio de ramo. Então as frequências máxima e mínima comprovam isso. Outro dado importante no diagnóstico é você ver que a onda P e o PR são os mesmos. Isso é muito importante para fazer o diagnóstico diferencial com Wolff-Parkinson-White intermitente. Como que eu posso afirmar que isso aqui não seria um Wolff-Parkinson-White intermitente? Que teria uma morfologia às vezes parecida. A mesma P e o mesmo PR. Se aqui fosse um Wolff intermitente, eu teria um PR curto com a onda delta. Então, muitas vezes a gente vê exames encaminhados para revisão em que o Wolff-Parkinson-White intermitente foi identificado como bloqueio de ramo intermitente. Seria um padrão de Wolff de bloqueio de ramo intermitente, mas com características especiais, porque tem um PR curto e uma onda delta. Então, há sim um bloqueio de ramo intermitente, mas causado por uma condução, uma via anômala. Aqui não. A gente tem a condução anormal, retardada, prolongada do QRS, mas com o mesmo PR e a mesma onda P. Então, essa é a característica fundamental. Então, aqui nós temos o bloqueio de ramo e, como a gente está vendo, intermitente. Aqui a mesma coisa para vocês. Aqui no traçado está bem evidente. Aqui a gente vê um padrão de bloqueio de ramo. Aqui, batimento sem bloqueio e depois batimento sem bloqueio. Então, eu peguei algumas transições, vou colocar aqui no zoom novamente, para que vocês vejam de forma destacada, bem nítida,
que a característica principal, mesma P, os intervalos RR variam um pouco, mas o fundamental é a mesma P e o mesmo PR. Mesma P com PR curto seria Wolff intermitente. Não esquecer disso, que é um importante diagnóstico diferencial. E para marcar o diagnóstico definitivo, a gente recorre às frequências máxima e mínima. Na frequência máxima, durante todo o período, como era de esperar, ocorre pela aceleração ou bloqueio de ramo intermitente. Na frequência mínima, como o próprio conceito diz, o padrão é o do QRS basal do paciente e não ocorre o efeito de aberrância por frequência dependente justamente nas frequências mais baixas. Mas observe que nesse caso a gente vê aberrância em outros momentos, que pequenas variações de frequência. Não esquecer que a modulação do sistema nervoso autônomo pode interferir se ocorre com frequências mais altas ou mais baixas. Mas aqui a gente fechou o diagnóstico na frequência máxima e na frequência mínima. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, pessoal.